Vamos agora a mais uma opinião e posicionamento aqui no quadro com Fernando Molica sobre essas questões ambientais que eu acabei de lhes trazer. Molica, de que maneira você avalia, então, as medidas, não é, de enfrentamento às políticas ambientais pelo governo nacional, o próprio posicionamento e atuação do vice-presidente e se esses dados teriam alguma relação com a atual gestão? Elisa, quando a gente está falando em crescimento de 29% do desmatamento em relação a 2020, é um desmatamento equivalente à metade do estado de Sergipe, quando a gente pega tudo que foi feito ao longo desse mandato, né, desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo, dá para dizer assim, sem qualquer ironia, que esse projeto de desmatamento é uma das atitudes mais bem concluídas, um dos projetos mais bem realizados pelo mandato de Jair Bolsonaro. Ele dava a entender que ele ia fazer isso, só você pegar o mandato, todos os mandatos dele como deputado federal, as críticas que ele fazia às políticas de preservação, de demarcação de terras indígenas, que ele já falou, repetiu e está cumprindo a promessa de não demarcar nenhuma terra indígena, de autorizar em diferentes níveis de governo exploração, mineração em terra indígena, de ser contra a queima de máquinas, cumprimento de lei, né? Máquinas que estão fazendo garimpo ilegal na Amazônia podem e devem ser queimadas, destruídas, isso está na lei, então ele diz que não vai fazer. Então, assim, o que está acontecendo, isso aí é resultado, isso não é por acaso. Independentemente de esforços de A, B, C ou D, contrários a isso, para minorar a atitude, o que a gente está vendo, os números, mais esses números, uma sucessão de números, uma sucessão de dados, isso é resultado de política de governo, resultado de uma eficiente implantação de política de destruição, né, que nunca foi negada pelo candidato Jair Bolsonaro, pelo deputado Jair Bolsonaro e pelo agora presidente Jair Bolsonaro. Isso é consciente, isso não é por acaso. A gente vem lá de trás, quando houve a demissão do Ricardo Galvão, que era o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, isso lá em 2019, em agosto de 2019, quando ele saiu, que ele divulgou dados mostrando o desmatamento, ele teve que sair do governo. As sucessivas demissões de técnicos do IBAMA, a colocação de pessoas em cargos estratégicos para impedir qualquer tentativa de preservação. Isso é estudado, isso é implantação, isso é realização, né? O governo só não diz que isso é uma realização do mandato de Jair Bolsonaro por vergonha. Isso traz as consequências que o Boris citou há pouco. Isso gera consequências muito ruins para o Brasil, consequências não apenas de imagem, mas sim comerciais. Os produtos brasileiros acabam sendo discriminados no exterior por conta disso. Isso favorece o lobby contrário à compra de produtos brasileiros. Isso prejudica o nosso agronegócio, que é um agronegócio tão importante para as contas brasileiras, tão importante para as finanças de todos nós que vivemos aqui no Brasil. E isso me espanta muito, porque a atitude do governo em relação a isso parece a atitude dos antigos colonizadores, dos colonizadores, que não apenas os portugueses aqui no Brasil, mas também os espanhóis em outras regiões da América Latina, também outros europeus na África, aquela lógica de você invade um país, arranca as suas riquezas e leva para fora, destrói aquele país. Aí primeiro arrancava para o Brasil, depois é ouro, depois é prata, e sem nenhum compromisso com os habitantes daquela região. Tem habitante lá, no caso os indígenas, os habitantes matem-se, né, que sejam mortos. Né? Então, é algo muito assustador que isso seja feito por brasileiro. Se isso quando era feito há 400, 500 anos, por estrangeiros, por colonizadores, né, por invasores, era do jogo, da época, era o jogo aceitável das grandes potências da época. Agora, isso ser feito por brasileiros, né, brasileiros que têm filhos, netos, bisnetos, que têm que cuidar do seu país. Isso é muito assustador. Outro dia eu li uma entrevista do professor Muniz Sodré, um grande brasileiro, completou agora 80 anos. Ele chegou a falar, ele usou palavras muito fortes, eu vou até reproduzi-las aqui. Ele falou assim, capitalismo de destruição, de aniquilamento dos recursos naturais e humanos, predação de valores e de gente. Isso são palavras muito fortes, mas é isso que a gente está vendo acontecer. Tem um esforço talvez o vice-presidente aqui, mas
A lógica é essa, é uma lógica de destruição, é uma lógica de colonizador, como se o Brasil não pertencesse também aos integrantes do atual governo. É uma pena.